Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um programa Podcast Sem Roteiro. E hoje eu estou aqui com meu amigo, pastor Iances Ricardo. Tudo bem, meu pastor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui e poder estar participando e passar, um pouco do que a gente pensa para as pessoas que estão começando, que estão já no meio, para quem também já começou. Eu creio que essa é uma ferramenta que ajuda e auxilia muitas pessoas. Isso aí. Então, que Deus possa nos abençoar hoje. Amém. E, queridos, pastor Iances Ricardo, ele é pregador itinerante, já prega apesar de ter essa aparência de novo, né? Ele já começou novo demais, né? E já prega há mais de uma década e meia. É isso, né? aí. Mais ou menos isso. E hoje o nosso assunto aqui é sobre pregação, essa área tão importante dentro da igreja. E eu já vou direto aqui bombardeando o pastor Iances, que a gente não pode perder tempo, fazendo aqui perguntas para ele. E a primeira pergunta que eu faço é, pastor, como que você se descobriu pregador? Eu acho que todo mundo, no fundo, ele tem uma inclinação. Né? Começa com uma inclinação. A pessoa é comunicativa, a pessoa tem muitas ideias, e isso já é um demonstrativo para o que ela foi chamada. Então, eu já, desde muito novo, eu lembro que nós tínhamos... a gente brincava de culto, né? Eu e meus irmãos, e eu sempre era o pregador no final. Eu sempre era o pregador. E eu lembro também de muitas vezes, na hora de tomar banho, pregar no chuveiro. E eu nunca tive, pelo menos não da fase da infância até a pré-adolescência ali, uma profecia que dissesse diretamente: você vai se tornar um pregador. Mas desde antes dessa época ali na fase da infância, eu já sempre gostei, já fui comunicativo, gostava muito de aparecer, de chamar atenção. Então isso já era uma inclinação. Então as profecias que vieram depois, já na fase ali da adolescência, da juventude ali, elas só confirmaram uma inclinação que eu sempre tive. Então, algo que foi importante para mim foi o investimento dos meus pais na minha educação cristã. Sempre fazendo muita questão que eu fosse na escola bíblica, que eu estivesse no culto de palavra. Então, esse cuidado que meu pai teve na minha infância, dos meus irmãos, de certa forma prepararam, porque a EBD ela te ensina muita coisa, pelo menos a base ali de quem foi Abraão, Isaac, Jacó, os personagens do Antigo Testamento, e a gente foi tendo essa base, essa criação focada ali no aprendizado da palavra, e isso também construiu esse desejo, essa vontade de ministrar. Mas aí eu quero pegar um gancho aí em algo que você falou. Você falou que era muito comunicativo e tal. Eu lembro do Iances que fazia todo mundo rir. De repente, aquele que fazia todo mundo rir está fazendo o povo chorar, né? Mediante as pregações, mas você enfatizou algo que você era muito comunicativo. E o tímido? Então, uma pergunta provocativa. O camarada que é tímido, que é na dele... ele vai ter mais dificuldade ou se Deus está chamando, como a gente diz, quem chama capacita? Como é que funciona isso naquele que não tem tanta facilidade na comunicação? Sim, essa capacitação para esse chamado, porque o mesmo Deus que te criou, te formou, e você veio com uma natureza ali tímida, vergonhoso, e é o mesmo Deus que te deu esse chamado, essa inspiração para a pregação. Ele sabia que mesmo sendo tímido, mesmo sendo vergonhoso,
você ainda assim teria a capacidade de exercer o seu chamado. Então, eu costumo dizer que, ainda que você seja um gatinho fora do púlpito, mas quando você subir nele, Deus pode te tornar um leão. E você, pela capacitação do Espírito, conseguir vencer essas barreiras que a gente veio original de fábrica, né? Geralmente a pessoa que é tímida, ela já é tímida desde sempre. Sim. Desde a sua infância. E o que a gente não pode permitir é que a timidez e a vergonha nos impeça de exercer aquilo que Deus nos chamou. Então é possível sim alguém que é tímido, ele não se manter tímido no exercício da função. Mesmo que depois que você desça dali, você se acanhe e volte a ser a pessoa tímida que você é. Existem muitas pessoas que vão se identificar com o que eu estou falando aqui. A pessoa, quando está no altar, ela prega com ousadia, com uma intrepidez, que você diz, pô, essa pessoa, ela não sofre de maneira alguma com isso. Mas quando ela desce, ela é uma pessoa tímida, envergonhada. Eu conheço alguns exemplos de pessoas assim, que essa capacitação ela vem no exercício da chamada, da função ali. E depois ela volta a ser, mas ela não se tornou refém da timidez e da vergonha. Ela consegue vencer, administrar isso, controlar isso, para que no final quem ganhe seja o chamado e não a timidez. E, pastor Yances, a questão do chamado, muitas pessoas te veem pregar, te admiram, se espelham em você, e ela acredita que tem uma chamada. Como funciona essa questão do chamado junto com o preparo? Porque talvez aquele que está iniciando, que te vê pregar e que almeja um dia talvez também ser um pregador, ele acha que Deus vai me chamar, a unção veio, eu leio um texto, eu vou lá e prego. E como é que funciona essa questão de se preparar? A gente estava conversando antes de a gente entrar aqui no estúdio, como é que você forma uma mensagem, como é que você encaixa, como é que você tira a pessoa que está lá na plateia para colocar ela dentro da história. A questão da preparação. Qual é a dedicação que a pessoa tem que ter ou passar a ter já que ela sente o chamado? O grande erro de quem está começando é porque ele acha alguém que ele admira fazendo aquilo que ele foi chamado, ou para cantar, ou para ministrar a palavra, ou para ensinar. Ele pega um exemplo de alguém que ele considera muito bom e ele faz a comparação da pessoa que já está pronta, que já começou há muito tempo, e ele se compara. Então, quando ele faz essa comparação, ele vê esse distanciamento. E aí ele acha que não é capaz porque ele não está preparado no nível daquela pessoa. Só que ele se esquece que todo mundo teve um começo. A Camila Barros teve um começo, o pastor Jonathan Carlos teve um começo, o pastor Renan Lopes teve um começo. Ninguém começou em alto nível como eles estão hoje, com domínio da fala, da palavra, da interpretação. Todo mundo teve um começo. Então, quando você faz essa comparação, ela pode te desanimar e você desacreditar que é possível. Porque você está comparando com alguém que já está pronto, que já teve o seu início, que já errou muito, que já aprendeu muito e hoje está bem. Então, primeira coisa é não se comparar com quem já está pronto. E depois você tem que ouvir 2 vezes mais do que você fala. Se hoje você prega 1 vez, se você prega 2 vezes, você ouve 4. Se você prega 3 vezes, você ouve 6. Porque o ouvir te ensina muito. Você ouvir com um ouvido criterioso. Você avaliando a postura que aquele pregador está tendo, como ele transcorre a mensagem de um tópico para o outro, como ele saiu do texto, mas ele voltou exatamente para o ponto que ele parou.
usando exemplos lógicos dentro da mensagem que fazem conexão, concordância, né? Então, quando você começa a ouvir muito, você vai aprendendo. Tem gente que aprende lendo muito e tem gente que aprende ouvindo muito. Então, para mim, funciona muito ouvir. Então, eu escolho pregadores com estilos aleatórios, diferentes, de ministrações, e aquilo dali eu vou aprendendo um pouco com cada um deles. Pego um pregador avivalista, assistindo ele, avaliando, não o nível da mensagem ou espiritualidade, nada mesmo disso, para aprender o comportamento, a eloquência, as palavras que ele vai encaixando, para poder não ficar uma mensagem repetitiva. Às vezes ele só usa o mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Tudo isso ajuda você a enriquecer a mensagem e não deixar repetitiva e enjoativa para quem está te ouvindo. Então, aproveitando que você falou, esse ponto que você falou, mensagem repetitiva e enjoativa, né? Às vezes, quando nós estamos pregando, a gente não tem noção, né? Falta esse simancol para a gente perceber, talvez, a plateia, assim, pô, agora eu tenho que parar. Hoje eu não estou numa noite feliz. Tem gente que ele nunca está numa noite feliz, né? Ele não procurou evoluir. Quando que uma mensagem é chata? O que é que eu tô fazendo? O que é que a pessoa que está assistindo está fazendo que você faria? Cara, não faz isso. Você tá dando sono no povo. O povo não vê a hora. Sabe quando o povo vai dar mais glória a Deus? Quando você terminar de pregar. Sim. Porque o que é que a pessoa faz na pregação que ela não deve fazer? Recentemente eu assisti uma aula do... acho que foi do Thiago Brunet. E ele falou de um estudo que as pessoas, a partir de 40 minutos de mensagem, depois disso, elas não prestam mais atenção no que você está falando. Então, ali de 30 a 40 minutos, a pessoa está totalmente focada no que você está falando. Claro, se você soube fazer uma boa introdução para prender a atenção, chamar a atenção do seu ouvinte, a partir dali, até 40 minutos, ele está contigo. Depois de 40 minutos, ele começa a sair e voltar na mensagem, e a mente começa a vagar. Então, eu acho que o que deixa uma mensagem chata é o excesso de tudo. Tanto numa introdução de coisas que você deve estudar, mas você não deve repassar. Você estuda 8 horas para montar um sermão para você falar 45 minutos. Então, as 8 horas do que você estudou, você tem que passar? Não. Não é interessante para quem está te ouvindo o que você precisou de base para montar o seu sermão, para que ele seja um sermão bíblico. Então, o pregador ele tem que estudar? Tem que estudar. Ele tem que saber a formação, por que chegou até ali, ele tem que saber tudo isso. Mas o ouvinte, ele não precisa saber de tudo. Ele precisa saber do que é importante. Que o texto não veio do nada, que ele tem uma base, tem um fundamento, tem um contexto. E aí a forma de você passar o que está ali no texto, de você pregar uma mensagem bíblica, todos esses excessos, o excesso... o que torna uma mensagem chata? O excesso do conteúdo, o excesso de palavras repetidas, como a gente já falou aqui, ele pode substituir a própria Bíblia. Você vai ver em Salmos, principalmente o Salmo 119, que é um salmo de exaltação da palavra. Ele usa diversas formas de chamar os mandamentos, os ensinamentos. Usa mandamento, ensinamento, palavra. Ele usa, para o mesmo sentido, palavras diferentes. É o que o pregador pode fazer, enriquecer a retórica dele. Se ele vai falar, ele pode falar caminho, estrada, ele pode falar destino, ele pode usar palavras diferentes. E na questão
na questão do pregador pregar só na técnica. Ele já tem um domínio, ele já sabe se comunicar. Eu até pergunto, já aconteceu contigo de você pregar só na técnica, né? Ou seja, naquele dia, de forçar algo e você tem até uma resposta do povo, porque às vezes o pregador sabe como fazer. O que você diz nessa questão? O camarada não tem vida mais com Deus ou naquele momento não está tendo? Não está tendo. Mas ele continua. Acontece muito, né? E com certeza já aconteceu comigo, de você não estar num dia bom, num momento bom, e você vai só com a técnica, né? Para quem está ouvindo, se você estiver pregando, mesmo se for só com a técnica, um sermão bíblico, alguém vai sair abençoado. Que é a palavra. Né? Porque é a palavra. Ainda que você esteja sem unção, a Bíblia não deixa de ter unção. Exatamente. Mas nunca é bom pro pregador, né? Porque o sentimento, depois de você ter pregado só na técnica, é muito ruim, porque a mensagem não te completa. Pode ter completado quem te ouviu, mas não completou aquele que ministrou. E eu tomo muito cuidado de sempre colocar o coração na mensagem. Porque a mensagem, para ela vir carregada do sentimento, de emoção, de você sentir a mensagem Sim. que você está ministrando. Então é muito comum de acontecer comigo, de eu sentir a mensagem, de eu ir pregar com a mensagem no coração. Isso ajuda muito você na hora de transmitir. A mensagem está queimando. Está queimando e você, quando você solta a mensagem, ela flui de uma maneira muito mais especial. E o retorno que a gente espera, porque cada lugar, e aí já não é mais sobre o pregador, mas às vezes é sobre a igreja, cada lugar vai te dar um retorno diferente. Tem igrejas que as pessoas vão te ouvir até o final, sem esboçar muitas reações. No final, quando você faz uma chamada, um apelo, aí você vê o resultado. A quantidade de pessoas que vêm pelo retorno à ministração da palavra. E tem lugar que você vai falar 10 minutos e as pessoas já vão estar totalmente respondendo a palavra, ou glorificando, ou pulando, ou rodando, e são reações diferentes. Mas pro pregador, pro ministro, ele sentir a mensagem, ele ir inspirado, é a melhor coisa que tem. Ok. E antes, deixa eu entrar aqui num tema polêmico, que muita gente fala, então a gente quer falar também. O pregador, ele tem que receber oferta quando prega? Não deve ser uma obrigação para ele, né? O pregador. Só vou pela oferta. Mas eu acho que deve ser um dever, também não uma obrigação, para a igreja. Se preocupar com os custos de locomoção. Às vezes ele deixou uma família em casa. Claro que a gente deve diferenciar aqui aquele que vive exclusivamente da obra e aquele que é um pregador que ele já é um empresário, ele é um motorista, ele é CLT. Os dois devem ser assistidos pela igreja que está convidando. Porque às vezes há um julgamento, né? A gente, sim, com certeza, quem está ouvindo esse podcast, se você é cristão, já ouviu pessoas criticarem, dá dinheiro para pregador e tal, tem gente aqui na igreja que precisa comprar um botijão de gás, né? Mas eu penso, então como é que vai vir um pregador de longe? Sim, e sempre usa dai de graça o que recebeu de graça, né? Esse texto usa para defender a tese de que não deve dar. Só que a gente tem na Bíblia exemplos de
homens que viveram exclusivamente da obra, né, da pregação do evangelho, que foram sustentados pela igreja. Então, eu não critico o itinerante que recebe as ofertas, mas acho que é dever do pregador se atentar à forma como ele está conduzindo isso. Porque o exigir, o precificar, leva ele para uma zona muito perigosa de tanto da exigência, com valores absurdos para a igreja que o convida, e a igreja também ela deve se posicionar dentro daquilo que ela pode. O que não pode acontecer são exemplos como esse, dela pagar uma oferta para um pregador e deixar um membro desassistido, uma viúva, uma família, alguém, o cara está sem gás em casa, mas a igreja ofertou R$1.000 para o pregador. Isso não deve acontecer de maneira alguma. Então, esse cuidado da igreja de ficar dentro do seu limite, da sua capacidade. Cara, não dá para trazer o cara de 5.000? Não traz. Não dá dentro da sua condição. Da sua condição. Não dá para trazer o cara que... Mas se for trazer... Olha primeiro para dentro da casa. Para você não ser... Mas se for trazer também, honra a pessoa, né? Sim. Independente se a pessoa... Eu acredito que independente se a pessoa vai vir de longe. Parece que essa é a desculpa para abençoar ou não abençoar. Da onde você vem. Da onde vem, exatamente. Né? Eu acho que da onde você vem não quer dizer muita coisa. Né? Da onde você vem é a questão do Uber. Mas estou falando de uma oferta para, de repente, abençoar o ministério da pessoa. A pessoa se preparou, se dedicou. Eu nas experiências que eu tive pastoreando a igreja, todas as vezes que a gente trouxe um pregador em que eu orei sobre conversei ali com os obreiros, orei quanto que a gente pode abençoar? Pode abençoar com R$200 para ajudar nos gastos da pessoa. E toda vez que eu fui orar, eu senti o Espírito Santo falar no meu espírito para aumentar a oferta. Então eu acredito que aquele que convida tem que saber perguntar para Deus também. Deus, eu abençoo ele com quanto? Às vezes a gente pergunta na tesouraria. Eu posso abençoar com quanto? Claro, na tesouraria você vai ter uma noção quanto tem. Mas quanto é que Deus quer abençoar aquela pessoa? De repente eu vou ser uma provisão ali para algo, para o ministério daquela pessoa. Essa sensibilidade que é importante aquele que convida a ter, porque é o que você falou, às vezes o preparo, o investimento, a locomoção, tempo de ministério que a pessoa tem, tudo isso influencia a honra que você quer dar. E a igreja que ela decide abençoar, investir, semear na vida de um pregador, independente do nível, se ele é conhecido, se não é conhecido, às vezes pode ser alguém da própria igreja, como eu já cansei de ser abençoado na minha própria igreja. Receber oferta, o meu pastor me ofertar na minha própria igreja. Ela colhe os frutos desse investimento, dessa semeadura. E a pessoa semear na vida de alguém, de um professor que foi lecionar, de um cantor que foi ministrar, um casal que veio palestrar para o seu encontro de casais. Não é só do pregador, mas a igreja que tem o costume de abençoar, ela abençoa membro, ela abençoa um professor, abençoa um cantor, abençoa um pregador. Que ela tem esse costume, geralmente ela não tem dificuldade na área financeira da igreja, porque ela é liberal. Sim. E a Bíblia fala sobre você ser liberal. E quando você retém mais do que é justo, você empobrece. Então toda a igreja que ela se preocupa com isso, em abençoar, independente da categoria, do ministério, mas aqueles que foram abençoar o rebanho, o ministério, a igreja se preocupar com essa provisão ali, com uma semente, ela prospera. Então, a gente às vezes prende muito essa questão de oferta no pregador.
mas a igreja que ela se atenta para essas áreas, o convidado que veio, independente para o que ele veio, às vezes veio dar um curso para os seus obreiros, de se portar, de como receber. Se a igreja tem esse costume, geralmente ela não tem dificuldade em área financeira. O aluguel é pago no dia, as contas são pagas no dia. Igrejas que crescem são igrejas que investem. Que investem, exatamente. Pode investir no próprio membro, né? Como a gente veio do ministério, que a nossa igreja financiou alguns cursos, faculdades para alguns pastores, e você investe ali no próprio membro. E fazendo, entre aspas, uma crítica, porque às vezes numa festividade, num congresso, num evento de irmãs, é normal a gente procurar pessoas que ministram mensagens que falam ao nosso coração, e é normal também pessoas se levantarem para criticar, fazendo esse tipo de crítica. Vai trazer de longe, vai ter que dar oferta e tal. Só que esse que critica, por que ele não se levanta como um pregador? Me desculpe, tem gente que não fala A com B. É o famoso enchedor de linguiça, né? Como diz o jargão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou entrar até a próxima pergunta, que é a sua experiência de pastorear. Você pastoreou durante dois anos, né? 2 anos. A Igreja Monte Oreb, do Ministério do Campo do Rio Comprido, pastor Davi Nobre Rocha, presidente. E eu me lembro que ali, quando você pastoreou lá, você fez um curso de pregação na igreja. Você fez um seminário para pessoas... Pregadores iniciantes. Né? Pregadores iniciantes. E na igreja onde eu estava congregando, haviam pessoas ali que te admiravam como pregador. Se inspiravam no pastor Iances. E eu cheguei para aquelas pessoas, o Iances está dando um curso lá na igreja dele, para pregadores iniciantes. Ele está convidando pessoas, ele vai falar, cara, vai lá. Não, mas eu trabalho de noite no aplicativo, na entrega. Eu falei, cara, abre mão. Não, mas cada noite eu faço R$100. Cara, eu não vou te dar os R$100, mas eu posso te dar 50. Você aceita ter um prejuízo de R$50, entre aspas, para você se tornar aquilo no qual é o seu sonho? Tem que ver. Resumindo a história, ele não foi. Até hoje, com todo o respeito, mas a gente tem que ser sincero, continua sendo um enchedor de linguiça. E quando a gente convida alguém que quer honrar, a pessoa se levanta contra, mas não se levanta a favor para se tornar alguém. Então seja um pregador, vá em tudo que é lugar e não aceite nada, porque eu acredito que na maioria dos casos isso é mais inveja do que realmente querendo fazer justiça. Sim. É mais um desejo de querer estar ali, mas como não conseguiu se qualificar, critica quem está. Né? Queria eu pregar numa igreja e no final do culto, meu querido, eu senti aqui de te abençoar com essa oferta. E essa oferta dá para eu fazer a feira no dia seguinte. Como a pessoa não é qualificada para isso, ela se levanta para criticar. Geralmente as pessoas que são contra, elas também não pregam na igreja, né? Na congregação, no lugar onde ela congrega. E o costume que se tem, né, nas igrejas, de num congresso, de uma festividade, você convidar pregadores, é justamente para você, o pregador, o convidado, ele ser alguém diferente, que vai trazer uma dinâmica diferente para o culto, porque já não é um culto normal, que é um culto de congresso, de festividade, já é diferente. Houve uma preparação, houve ensaios, você fez uniforme, direcionou a igreja para um tema, você deu o tema para a festividade, mas é algo que o pastor já está falando desde o início do ano. E você está conduzindo a igreja para aquele tema. Quando você chega na festividade, que você vai montar a agenda para as ministrações, você convida alguém de fora porque você tem a ideia dele ter liberdade de falar dentro do tema aquilo que o Espírito inspira ele, sendo alguém de fora, que não conhece a realidade Sim. da igreja, mas alguém que, inspirado pelo Espírito, dentro do tema, claro que
o pastor da congregação ou dirigente da congregação, o pastor da igreja, ele usa um tema que é dentro de um problema que a igreja está sofrendo e ele quer sanar, ou é uma área que ele quer conduzir a igreja para uma área, avivamento. Ele quer que a igreja viva um tempo de avivamento. Reclama de trazer, mas numa festividade, se botar os da casa, ela vai reclamar dobrado, né? Exatamente. Pô, fulano tá aqui direto, já pregou semana passada, a gente ouve sempre na festividade. Exatamente. Então você quer diversificar, trazer alguém diferente, e você quer uma opinião de fora. Você quer uma visão diferente. Alguém que venha e quando ele for ministrar, todos saibam que é uma direção de Deus, porque ele não sabe nada. E acontece muito isso. Aconteceu quando eu era pastor, aconteceu quando eu era auxiliar ali, trabalhava na congregação junto com um dirigente, da pessoa que foi convidada ela vir de fora e entrar em áreas que a gente que era de casa sabia que era Deus falando, porque o cara nunca tinha nem passado perto da congregação. Até Jesus, né, quando foi o profeta da casa, não recebeu tanto crédito. Exatamente. Então, às vezes é necessário trazer um profeta de fora. E antes, você é conhecido como pregador itinerante, mas você teve uma experiência dada pelo seu pastor presidente de pastorear uma igreja local durante 2 anos. Como foi essa experiência? Você gostou? Você quer viver de novo? Tá bom? O que você diz? Eu acho que já foi suficiente. Já foi suficiente. Mas mudou a minha forma de montar esboços para ministrações, mudou a minha forma de pensar como pregador, porque quando você está do lado de cá, né, que é do pastor que apacenta, sim, porque é muito diferente o pregador do pastor. Quando eu cheguei com a visão de que é só pregar o que eu prego nas igrejas. Vai ser tudo lindo. Isso aqui vai... Todos os problemas estão resolvidos. Vai entupir e vai estar tudo certo. Só que ali na terceira ministração minha na congregação, eu já entendi que não ia ser daquela forma que o trabalho, que a visão seria implantada. Então, o pastor, ele prega mais fora do púlpito do que em cima do púlpito. Foi a experiência que eu tive. A minha atuação como pastor ali, eu vivi ela mais fora do que em cima. Porque, às vezes, mesmo tendo acabado de pregar alguma coisa em cima do púlpito, quando você descia, a pessoa vinha te trazer um problema ou uma situação que, se ela tivesse se atentado um pouquinho à palavra, a resposta já estava ali. Mas o pastoreio é isso. É o frente a frente ali. É você chegar e falar assim, mas você já procurou ajuda para isso? Não, às vezes era coisas simples. Foi no médico? Não fui. Vai no médico. Na outra semana, pastor, resolvido, fui medicado, agora estou fazendo tratamento, resolveu o problema. Mas a orientação que você dá, às vezes, em cima do altar, na função ali de pregador, o pastor pregando, você consegue ser muito mais eficaz num gabinete, num corredor, na frente da igreja, orientando diretamente ali a família, sim, a pessoa. Então, hoje, quando eu vou ministrar na igreja de um outro pastor, depois dessa experiência, geralmente o que eu prego é aquilo que eu gostei de ouvir enquanto eu fui pastor. Que alguém veio e ministrou na minha igreja, na igreja que eu estava pastoreando, e isso trouxe uma saúde para o convívio e para a comunhão da igreja. Então, se você me convidar hoje para ir na sua igreja, eu vou partir desse princípio. O que é que eu gostaria de ouvir que alguém ministrasse na igreja que eu estou pastoreando?
Então, do texto, eu vou extrair lições para a saúde, para ajudar aquela igreja, para ajudar aquela igreja, ajudar aquele pastor a conduzir o a rebanho. conduzir. Antes, era aquele pensamento, isso aqui vai... Só virar a igreja de cabeça para baixo e ir embora. Deixa. Depois, assim, você pensa muito. Às vezes o pastor ele tá numa luta de trazer a comunhão, às vezes entre duas famílias, entre duas pessoas, entre dois departamentos na igreja. E aí uma mensagem destrói meses de trabalho ali, de comunhão, de o pastor apaziguando, e uma mensagem com uma frase que é para, sei, virar, tirar glória da igreja. E eu quero aproveitar, veio na minha mente aqui agora. Esse tempo de pastoreio foi 2 anos, não dá para aprender muita coisa, mas convenhamos que quem está há 20 anos viveu mais coisas, teve mais experiências com pessoas. Sim. Né? Mas nesses 2 anos, deu para, sem citar nomes, tipo assim, meu Deus, essa pessoa não podia congregar em outro lugar? Tem que congregar logo comigo? Que luta! Não, sim, você tem, claro, pessoas que são muito boas de congregar, pessoas que você tem que ter mais cuidado, né? Você tem que trabalhar de uma forma diferente. E eu aprendi durante esse período, mesmo sendo pouco, que você tem que dar versões diferentes suas para pessoas diferentes. Não que você está sendo falso, mas você está se portando com aquela pessoa de uma maneira que você não pode ter essa mesma abertura com outra. Sim. Você tem que ser muito equilibrado em relacionamentos dentro da igreja para que você consiga... Você nunca vai agradar todo mundo. Não dá para você agradar todo mundo. Mas você ser o pastor de todos. Você precisa ser o pastor de todos. Voltando agora para a questão da pregação que você ressaltou aí do pregador ajudar a igreja local. Mas você não acha que algumas mensagens, você falou que tem que se tomar cuidado, mas elas não criam um espírito de disputa dentro da igreja, aquela famosa mensagem sabor de mel, aonde eu vou triunfar sobre o meu irmão. Sim. A minha vitória não é sobre Satanás, a minha vitória é sobre o meu irmão. Ele vai estar na plateia e eu vou estar no palco. Aí eu prego esse tipo de mensagem, que Deus está alimentando os meus inimigos para ver de pé a minha vitória. E só que ali na igreja já tem uma picuinha, então os irmãos, fala Deus, é por aí Jesus. É exatamente esse tipo de reação que essa mensagem ela desencadeia. E às vezes, como eu disse, o pastor, ele tá já o mês inteiro, o semestre inteiro, tentando trazer a unidade. Aí uma mensagem... Joga tudo por terra. Aí... E trazendo a união, seus inimigos vão ver você de pé. Só que o inimigo que ele tem como inimigo tá ali no mesmo lugar com ele. Congregando com ele. Aí você já acende de novo a disputa, porque o glória a Deus daquela pessoa já serviu como indireta para outra. E aí, irmão, uma coisa você faz um trabalho. Que me dá ranço é uma palavra que está um pouquinho antiga, é quando a gente está no culto e alguém grita no meio da igreja, fala a Deus. Porque normalmente quando alguém diz fala a Deus, não é falando com ele, não. É para alguém que tem uma diferença. Que tem uma diferença. Fala a Deus com ele, só falta ele falar, fala a Deus com fulano. Aí só fala a Deus, só que não é com ele. Sim, né? Sim. É com outro. Então até algumas glorificações. Eu falei, meu Deus, tem alguma guerra aqui. Exatamente. E pastor Yancy, como é que você consegue fazer essa união? Como é que você consegue fazer andar junto a vida de pregador itinerante e manter a comunhão com Deus? Eu acho que não só todo pregador, né?
mas todo cristão ele precisa ter o seu devocional, que é o momento que você lê para se alimentar, não para pregar. Você ora para ter comunhão. Mas ler para se alimentar e não para pregar. Para alguns isso talvez não é difícil, porque a mente de pregador, tudo ele quer tirar uma mensagem. Ele vê um copo d'água assim, ele já tira uma mensagem, ele tropeça na rua, ele já tira uma mensagem. Se ele tira a mensagem das coisas cotidianas da vida, imagine da Bíblia. Da Bíblia, sim. Mas eu digo a intenção que ele está indo para o texto, para a Bíblia. Sim. Quando você tem a prática, né, da leitura, do estudo, e você faz aquilo porque é um devocional. Tem gente que lê marcando, lê escrevendo, tem gente que armazena muito bem na mente, mas a intenção de você ir ler para montar um texto é diferente do que você ir ler para se alimentar, para se edificar, porque você acredita que a palavra ela é viva. E na maioria das vezes, quando você vai fazer essa leitura natural, é da onde surgem as mensagens. Um texto que te chama a atenção, um versículo que você para e diz: um versículo interessante. Aí você marca, você deixa ali, continua o teu devocional, depois você volta e começa a mastigar ali, a explorar o versículo, o contexto, é da onde vai fluindo as mensagens. Então, acho que você saber essa separação, você buscar para ter intimidade, para ter comunhão, e você também buscar porque você vai num compromisso, vai numa ministração, num culto, é muito importante. A pessoa deve se preparar para aquele compromisso e a pessoa deve se preparar para ela estar em comunhão com Deus. Sim. E nesse tempo aí que você, esses tantos anos que você prega, você já passou por alguma situação constrangedora no altar? Olha, graças a Deus eu nunca passei assim um perrengue de acontecer alguma coisa, mas eu lembro de uma vez que eu estava muito resfriado e aí na hora que eu estava falando, desceu uma igual aconteceu com o cara do Pichote. Desceu uma aqui, mas graças a Deus eu estava ligado, eu levei uma toalhinha e rapidamente eu já... Ninguém passou despercebido. Não, acredito que alguém percebeu, mas foi rápido. Mas aconteceu. Desceu uma coriza ali, ainda bem que não estava filmando, senão ia virar... Ainda bem, senão hoje em dia meme, tudo vira, né? E pastor Yances, a questão da apresentação, o pastor Josué Gonçalves, ele costuma dizer que antes de você abrir a boca, a sua imagem já está pregando. E a questão de como se apresentar na questão de vestes, do ambiente, o que o ambiente pede, você acha isso importante ou o que importa mesmo é a mensagem? Bom, com certeza. O pregador ele tem que ser mais neutro possível, que ele é um pregador não de denominação, mas do evangelho. Então, conta muito a aparência, o corte do cabelo, a roupa que você usa. Você tem que estar pronto para pregar em qualquer lugar. Então, a postura que ele tem durante o culto conta muito, porque as pessoas não começam a observar o pregador quando ele assume a tribuna, mas ela começa a observar o pregador desde quando ele entrou na igreja. Você já sofreu julgamentos, preconceito por algo? Já sofri. De chegar numa igreja e o pastor
ele fazia aquela olhada de cima a baixo, com um olhar meio de desdém, né? Eu senti que estava sendo julgado, mas depois, graças a Deus, no desenrolar da mensagem, né? O pastor, ele viu que ele estava cometendo um erro ao julgar, como todos cometem quando julga pela aparência. Mas, volto a repetir, a postura do pregador, tanto durante o culto, na hora da mensagem e pós-mensagem, conta muito. Hoje, eu posso dizer que 80% das igrejas que eu ministro são igrejas que eu já fui, que eu já ministrei. Então, é um retorno. E o retorno é bom porque mostra que você foi fiel ao esperado, né? Que você cumpriu o esperado, que era transmitir a mensagem, mas uma grande parte desses retornos é pelo pós-culto. É o que você faz depois que a mensagem acaba, depois que o culto acaba. O tratamento que você dá ao pastor, aos irmãos, aos obreiros, a quem está ali te recebendo, é o seu comportamento no tempo de mesa, depois da mensagem, tem gente na recepção. Que, após o culto, tem aquela recepção que normalmente as igrejas preparam, o camarada pega o celular e ele fica ali, exatamente, ignora totalmente o pastor que o convidou, então, e isso passa uma mensagem, né? Sim. Isso passa uma informação. Dificilmente volta. O cara, ou aquele tratamento, né, a pessoa não ficar, às vezes tem um outro compromisso, a gente entende, mas às vezes é só o costume de não se relacionar. E isso pega muito mal, porque o retorno é justamente pelo seu tratamento, pelo seu comportamento, durante o culto também, a cara que você faz, o jeito que você cultua. A igreja está te olhando. E essa questão que você falou de relacionamento, eu tenho 2 pessoas com uma relativa proximidade a mim, e 2 homens, os 2 são pregadores, né? E tem um que eu, dentro da minha visão, dentro daquilo que eu acredito sobre o evangelho, ele não me apaixona tanto as pregações dele, não me apaixona tanto, mas ele consegue se relacionar muito bem com as pessoas. Então ele está sempre pregando, ele está sempre, né, abrindo portas por causa da sua facilidade de se relacionar. Já um outro, ele tem uma mensagem muito poderosa, mas ele quase não tem portas abertas porque não se relaciona. Eu poderia citar os nomes desses 6 braços. De repente, eu falei e você viu a pessoa na sua Sim. mente. Depois que a gente desligar, a gente conversa. Aqui, a gente conversa sobre isso. Deixa eu correr aqui. A gente está indo pro final. Pastor Yancy, qual foi a sua pregação inesquecível e por quê? Retiro de 2014. Eu estava lá. Essa marcou, não pelo preparo, pela capacidade, porque eu estava muito no começo ainda, no início. Não tinha a experiência que eu tenho hoje e eu também não busquei para aquele resultado. A gente que estava lá, lembra que do meio da mensagem para frente, parece que abriu, né, a porta foi do algo céu e desceu. Inexplicável. Desceu uma graça na igreja que, não sei, eu não consegui contar quantas pessoas estavam no chão, quantas pessoas estavam correndo, quantas pessoas estavam arrebatadas, quantas pessoas profetizando ao mesmo tempo. Tanto que não teve bênção apostólica, não teve encerramento de mensagem. 1h30 após o
o findamento, o povo ainda estava lá adorando. Ainda estava lá. E realmente aquilo marcou, porque para mim foi uma confirmação de ministério, de chamado, e o quanto que nós somos dependentes, porque o Espírito quis fazer. Naquele dia, na minha ministração, e não sei se você lembra a agenda daquele retiro. Era uma agenda forte. Camila Barros e companhia. Muita gente que já tinha, sei lá, rodado o Brasil, né? Alguns. E foram boas mensagens, boas ministrações. Todas elas tiveram resultados. Mas naquele dia ali marcou muita gente, muito ministério. Foi erguido. E eu tive uma experiência naquele dia, para a gente já pular aqui para a última pergunta, que a minha filha mais velha, eu só tinha ela naquele momento, tinha 2 anos de idade na época. Hoje ela tem 14. E eu ficava me revezando com a minha esposa. Uma hora um fica com ela, porque a gente não vai deixar uma criança de 2 anos solta. Sim. E a minha esposa estava lá na frente, mergulhada lá, chorando lá, jogada no chão. E eu lá nos fundos com a Catherine, de 2 anos. E o fogo caindo, eu adorando, mas de olho nela. De repente ela me pega na minha mão, aquela vozinha de criança, vem papai. E foi andando comigo, eu fui andando com ela. Eu falei, Jesus está usando essa criança. E ela foi me levando lá para frente. Foi me levando e passando pelos corpos caídos no chão. Ela falou, papai, ajoelha aqui. Falei, meu Deus. Nisso, quando eu dobro o joelho, lá do altar vem a tua profecia para minha vida. Tu virou para mim, Rafael, Deus está ativando o seu ministério. E e muita coisa se cumpriu através dali, não só na minha, de muita gente. Então, você falou que a sua pregação é inesquecível. Acredito que outras aconteceram, mas naquela ali me marcou, porque eu estava lá, eu recebi, foi uma bênção. E, pastor Yance, a gente está findando aqui, parece que a gente não vai conseguir chegar até o final, e quando chega no final, viu que não falamos nem a metade. Sim. Então, eu gostaria que você, olhando para essa câmera aqui, deixasse uma mensagem para quem está iniciando, até mesmo para quem já iniciou, está desanimado, para quem Deus chamou para pregar a palavra de Deus. Queria que você deixasse uma mensagem. Eu costumo sempre dizer que para quem não começou ainda, não existe outra maneira de você exercer aquilo que Deus te chamou sem que você ande na direção do que Ele falou. Então, um exemplo claro que a gente tem, prático, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, o texto diz que ele sai de casa e Deus fala para ele qual a região do Moriá. Mas Deus não mostra, e Deus diz, chegando lá, eu vou te mostrar qual a montanha que você tem que subir. Então ele sai de casa apenas sabendo a direção que ele tem que andar. Mas ele não sabe exatamente qual a montanha que ele tem que subir. Quando ele chega próximo, o texto diz que levantou a cabeça e Deus mostrou o lugar. Mas Abraão teve que andar na direção do que Deus falou. É impossível você descobrir qual a montanha que você tem que subir se você não andar na direção do que Deus te falou. Então você que ouviu de Deus, que vai ser um pregador, um cantor, você precisa andar na direção. Você precisa viver coisas, buscar coisas, se interessar por coisas que estão dentro daquilo que Deus te chamou. Hoje, para alguém que nunca pregou, se você abrir o YouTube e digitar como pregar pela primeira vez, vai aparecer mais de 100 vídeos te explicando de maneiras diferentes como que você deve se comportar. Então, se Deus te falou que você iria pregar, anda nessa direção. Ouve quem prega, anda com quem prega. Pesquisa sobre pregação, lê a Bíblia, estuda, anda nessa direção. Se Deus falou que você vai ser um cantor, um levita, estuda. Se você abrir hoje o YouTube e digitar como cantar, vai ter professores renomados, gente que canta muito, que ensina muito
te ensinando de graça como que você deve dar os primeiros passos. Você tem cursos de oratória online, de graça. Se você não andar nessa direção, dificilmente você vai conseguir subir a montanha que você precisa. Então, o meu conselho para quem ainda não começou é: anda na direção do que Deus te falou. Amém. Amém? Amém. Obrigado, pastor Yancy. Amém. Amém. Prazer ter você conosco Prazer aqui. nosso. Acredito que outras vezes foi pouco tempo, Foi. né? Muita coisa para passar. Acredito que você que viu esse programa aprendeu. Compartilha esse vídeo para quem, se você gosta do Yancy, se você quer aprender, compartilha. Nos ajuda, porque no YouTube, quando você curte, quando você comenta 10 vezes, o YouTube entende que está tendo um interesse, vai pegar esse vídeo, vai mandar para mais pessoas. Compartilha aí com quem você acredita que tem um chamado. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe.